Qual é o limite entre a caridade e a falta de respeito à privacidade do macumbeiro? O macumbeiro ou umbandista, ele pode falar não? Como se colocar limites no acolhimento e na caridade? O que é caridade? Saravá, macumbeiros e simpatizantes, espero que todos estejam bem. Você está no canal Filha do Marabô, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Sou macumbeira, não sou psicóloga. Pessoal, este é um vídeo que retrata a realidade da maioria de nós que trabalhamos com a espiritualidade. Eu tenho certeza que muitos sacerdotes e sacerdotisas, enfim, tatas, babas, ias, eu tenho certeza que muitos já passaram e passam por essas situações quase que diariamente. Porque o que é que ocorre? Existe a ideologia de que a Umbanda é caridade. Então, a partir daí, a grande maioria das pessoas, elas entendem que o umbandista ou o sacerdote, enfim, que nós não temos vida própria. Vou dar um exemplo bem simples sobre isso. Por exemplo, você atendeu uma pessoa no oráculo. Aí você tira todas as dúvidas da pessoa pós-consulta, que já é um adendo, que já é uma caridade. Porque uma vez que você passou pela consulta, consequentemente, obviamente, as suas dúvidas são sanadas na própria consulta em si. Porém, mesmo após a consulta ser encerrada, muitos questionam: mas isso, aquilo. E aí você, como profissional e por empatia, se coloca no lugar da outra pessoa que vem buscar ali uma resposta, um direcionamento, até porque eu entendo que uma pessoa, quando ela vai buscar orientação através do oráculo, é porque a pessoa já procurou de todas as formas na sua vida e não encontrou respostas. Então, é a última gota do oceano dela. Ela vai expor ali a sua intimidade, as suas questões, na maioria das vezes para uma pessoa que ela não conhece, nunca viu, né? E aí começam os probleminhas. Porque na maioria das vezes essas pessoas, elas não vêm simplesmente para resolver uma questão, elas querem desabafar. E tem uma diferença muito grande entre você fazer uma consulta no oráculo para ter respostas àquelas questões que estão ali permeando a sua vida naquele momento, e você querer desabafar e querer a orientação de um psicólogo. Diga-se de passagem que um psicólogo, um terapeuta, são profissionais que estudam anos, né, nas nossas universidades para poder então exercer esse papel. Macumbeiro não é psicólogo, não, e nós não devemos nem se atrever a ser, porque aí nós adoecemos e as pessoas continuam doentes também. Os psicólogos e terapeutas são pessoas, como a maioria, eu creio, né, das pessoas que se formam nas diversas áreas da medicina, são pessoas que vivem uma vida de estudo, porque eles estão sempre se atualizando, não é verdade? Sobre as várias questões, no caso da psique humana. Então não dá para eu ou você, que atende uma pessoa no oráculo, se atrever a achar que você vai conseguir sanar
todas as questões emocionais que aquela pessoa traz naquele momento, porque, de novo, uma pessoa, quando ela busca auxílio no oráculo, é porque o emocional dela não está legal, o espiritual dela não está legal. E você, meu querido, você, minha querida, por mais bem intencionado que seja, na condição de macumbeiro, vou colocar dessa forma, para ficar mais fácil a comunicação, por mais bem intencionado que você seja, ainda você não vai conseguir sanar todas as questões dessa pessoa. E você está deixando de fazer a caridade por conta disso? Obviamente que não. Só pessoas muito sem noção do respeito que elas precisam ter às nossas atividades, pessoas que realmente não sabem qual que é a função realmente, né, do macumbeiro, do sacerdote em si, é que vão pensar dessa forma. E é bom que nós, que trabalhamos com essas questões, nos conscientizamos disso. Porque o que acontece? Uma vez que o macumbeiro não consegue se conscientizar que ele não é Deus, que por mais que ele queira ajudar a determinada pessoa em todos os sentidos da vida dela, ele vai até a página B. Não adianta. E o pior, o que acaba acontecendo na grande maioria das vezes? Que é a razão pela qual eu resolvi fazer esse bate-papo aqui com vocês. Se a pessoa percebe que você tem ali essa intenção de ajudá-la, porque você, de novo, né, é um bom sacerdote, é uma pessoa de bom coração, é uma pessoa empata, ou seja, que está se colocando no lugar dele, no lugar dela, que trabalha sério com a espiritualidade, a pessoa percebendo isso em você, aí acabou. Aí a pessoa não te dá sossego mais. Aí são aquelas pessoas que você atendeu, a pessoa foi embora, deu 5 minutos, ela chegou na casa dela, mas isso. Dá 10, 11 horas da noite, mas e aquilo, será que eu posso fazer mesmo? Porque muitas das vezes, no oráculo, a espiritualidade te direciona a orientar aquela pessoa a fazer determinados procedimentos espirituais, faça tais banhos para você melhorar. E aí você deixa tudo explicadinho, esmiuçadinho, em áudio, em texto. Mas a pessoa, quando vai fazer, ao invés de procurar no áudio, no texto que você deixou lá, meu querido e minha querida irmã macumbeira e macumbeira, fala para mim se você já passou por isso. A pessoa vem e te pergunta tudo de novo, como se você não tivesse explicado nada e em horários totalmente aleatórios, como se você realmente não tivesse vida. Então imagina você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, norteado por pelo menos meia dúzia de pessoas assim. Então você está no seu trabalho, porque o macumbeiro não vive de macumba, pelo menos os que eu conheço não. Então imagina que você está no teu trabalho, se você tem acesso ao celular no seu trabalho, você vê chegar aquele monte de notificação. Mas é pra fazer banho, que hora, que lua, que dia, eu jogo na cabeça, sendo que você já explicou tudinho, tintim por tintim. Ou seja, a pessoa prefere simplesmente tirar a tua paz, interferir na tua rotina. A pessoa não pratica a empatia que você praticou com ela, ou seja, não se coloca no seu lugar, não pensa, ele deve estar ocupado, ela deve estar trabalhando, não vou fazer isso. Vou procurar aqui nas mensagens para eu achar as orientações que já me foram passadas. Aí isso tira a paz ou não tira? Claro que tira. E aí você atender e simplesmente situar aquela pessoa
Você está deixando de fazer caridade por conta disso? Obviamente que não. Você não pode se deixar, não pode, não deve se deixar levar por esse tipo de situação, por esse tipo de gente sem noção. A verdade é essa, porque eu, no caso, eu não teria coragem de forma alguma. Se eu passo por um atendimento na mão de um tata, na mão de uma ia, na mão de um baba, enfim, ele me deu as orientações ali, eu guardo aquilo com o maior respeito, e se por um acaso eu fiquei com alguma dúvida, eu mando uma mensagem no horário comercial e espero a resposta. Mas as pessoas agem assim conosco? Não. Manda mensagem para você de manhã, de tarde, à noite, na hora do almoço, 30 vezes durante o dia, com 100 mil pontinhos de interrogação, como se você fosse obrigado, como se você tivesse obrigação. Você tem obrigação, sim, de me ajudar, porque você é um bandista. Porque a Umbanda é caridade. Aonde que está escrito que isso aí é caridade? O que é caridade na mente dessas pessoas? Você ficar ali usurpando a saúde mental de quem tentou te ajudar. Então, eu não tenho um pingo de constrangimento em situar essas pessoas com todas as palavras. Olha, meu bem, eu estou trabalhando agora, estou no meu horário de trabalho, busca nas mensagens que foram mandadas, enviadas para você no seu WhatsApp e faça uma reflexão. Simples assim. Porque, de novo, onde que isso é caridade? A sua parte você já fez. E eu vejo muitos espiritualistas, muito macumbeiro adoecendo o emocional, porque cai nessas armadilhas emocionais, sabe? De pessoas que estão com o mental, com o emocional totalmente atrapalhado. E se você, meu querido e minha querida, não cuida do teu, você cai numa armadilha dessa, e se bobear, você fica pior do que a pessoa que veio buscar atendimento com você. Então, colocar limites nos atendimentos, colocar limites nas pessoas que vêm buscar orientações é preciso. É preciso, porque a maioria dessas pessoas precisam de atendimento não só espiritual, precisam de atendimento psicológico, quiçá psiquiátrico, nós não sabemos. O que não dá é para eu e você acharmos que nós somos deuses, ou que nós somos o próprio Deus, o próprio Criador, Olorum, Olodumare, que nós podemos sanar todas as questões dessas pessoas. Por que não? Tu adoece e elas continuam da mesma forma. Sabe, meu querido? Então, é preciso colocar limites, e isso não tem nada a ver com caridade. Porque o que é caridade, afinal de contas? Caridade não seria você fazer o bem sem olhar a quem? Basicamente, não é isso? Não é você ajudar aquele que precisa da ajuda no momento em que ele está ali necessitado? Ou caridade é você tirar da sua boca, morrer de fome, de sede, de frio, para poder salvar o outro? Não, meu bem, isso não é caridade. Isso é doideira, ó, loucura. Tá? Vamos prestar atenção. Tá bom, meus queridos? Tá bom, minhas queridas? Precisamos colocar limites nos nossos atendimentos. Quem tem terreiro, organização, falar, reuniões, ó, isso, sim, isso, não. Colocar cartazes esparramados, igual escolinha de criança pequenininha de jardim, aquele monte de cartaz direcionando o que pode e o que não pode. É assim que tem que ser. Essa é a geração na qual nós vivemos. E então, se você
não cuida da tua cabeça, do teu emocional, quem vai precisar de ajuda daqui um pouco é você, tá bom, meu bem? Tá bom, meu querido? Tá bom, minha querida? Meu motumbá, muito axé para todos nós.